Olá, seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Nesse vídeo vamos falar sobre a empresa Eucatex, ação EUCA4. Será que vale a pena investir? Já fica logo avisado que vamos muito além dos resultados e do valuation da empresa. Tem muita coisa estranha acontecendo com essa empresa e o investidor ele tem que estar atento e ponderar essas situações na sua decisão de investir ou não. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o Cassales, investidor, e o meu papel nesse canal é te trazer informação e conhecimento para você investir melhor. E bora logo para o conteúdo, falando já da Eucatex. Ela atua muito forte em 3 pontos. Primeiro, no setor moveleiro, ou seja, para a indústria de móveis, ela produz chapas de painéis MDP, THDF e MDF. O segundo ponto, que a Eucatex atua muito forte, é na construção civil. E para esse setor, ela produz tintas e vernizes, painéis de divisórias, pisos laminados e portas. E o terceiro ponto, que é uma parte também muito forte dos seus resultados, é na exportação. E o principal produto de exportação da Eucatex são chapas de fibras de eucalipto. A Eucatex já tem mais de 60 anos de história. E o interessante é que nos últimos 10 anos ela vende lucros. Nunca teve prejuízo nesse período e particularmente nos últimos 2 anos vem com resultados bem fortes. Apesar de ter sofrido um pouco com a recessão econômica de 2015 e 2016, ela ainda, mesmo nesse período, teve um desempenho positivo. Apesar dos lucros terem sofrido um pouco, nesse período de 2015, 2016, 2017, o que a gente vê nas receitas brutas mesmo, sem ser os lucros, é uma escadinha suave. Então, mesmo nesse período, ela teve vendas consideráveis, apesar de em cada venda ter tido uma margem menor. Mas é sim um fator positivo, que ela conseguiu entregar mesmo em cenários econômicos adversos. E o que é interessante é que essas ações continuam descontadas, com valuation bem bacana, com PL, o preço dividido pelo lucro, de menos de 8. Esse índice, quanto menor, melhor. E esse número que a gente encontra nessa ação a esse preço, está bem bacana. O preço dividido pelo valor patrimonial, que é o PVP, também está em um valor baixo, de 0,67, ou seja, com 67 centavos você consegue comprar R$1 de patrimônio. E o Dividend Yield, que é a distribuição de dividendos de 3,66% sobre o preço atual. Mas é aqui que começam os verdadeiros problemas da empresa. Até agora o que a gente conversou pareceu uma empresa bem interessante para se investir. Mas não se animem. Como eu falei no início do vídeo, tem bastante coisa estranha acontecendo por trás, debaixo dos panos. E um investidor ele tem que ficar atento para não ser lesado, já que é o seu dinheiro que está em jogo. Essa taxa, na verdade, ela é ilusória. A empresa adota uma estratégia de divulgação de dividendos, ou seja, ela divulga que vai distribuir alguma remuneração, seja em juros sobre capital próprio ou dividendos, mas não distribui. Ela fez isso em 2010, ela fez isso em 2012, ela fez isso de 2014 a 2019, todos os anos. Por lei, ela é obrigada a distribuir 25% dos seus lucros, mas ela posterga, cancela, sempre através de notas da administração, colocando alguma situação para a sua não distribuição. E o principal lesado é o acionista minoritário, ou seja, aquele que não é o controlador. Primeiro porque ele viu de 2010 até meados de 2020, a ação não teve valorização nenhuma. E ainda, mesmo com a empresa lucrando, não houve a distribuição dos lucros. Já com esse histórico de postergação de distribuição dos seus lucros, ainda soma alguns outros fatores. Um outro fator são os controladores. Eles são a família Maluf. É claro que o papel desse vídeo aqui não é acusar ninguém, apenas levantar alguns questionamentos. O principal representante da família é o Paulo Maluf. Ele já foi indiciado e condenado
por alguns crimes, alguns envolvendo e outros não envolvendo também a empresa, que é a Eucatex. Mais de 71% das ações estão em fundos estrangeiros e uma boa parte desses fundos estão em paraísos fiscais, com destaque para a Suíça, Ilhas Caimã e Ilhas Jersey. Inclusive, existem investigações e até condenações de que parte desses fundos são utilizados para lavagem de dinheiro. Bom, é claro, não sou eu que estou dizendo, foram indiciamentos do Ministério Público Federal. É importante o investidor ter consciência que corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o patrimônio, como roubo, furto, não acontece apenas no setor público, mas é principalmente eles que aparecem nos jornais. De um roubo contra uma empresa de capital aberto, os maiores prejudicados são seus acionistas. Como ficou evidente para os acionistas da Petrobras, depois de todo aquele escândalo da Lava Jato. Mas por que seria um problema um investimento tão alto de fundos estrangeiros? Bom, eu não vejo um problema direto, mas a intenção é o que me preocupa. Porque uma pessoa iria se esconder através de fundos que estão investidos em paraísos fiscais. Um outro ponto de interesse é que a remuneração da diretoria é de 10 milhões anuais. Na minha opinião, uma diretoria, o presidente, o vice-presidente, ele tem sim que ser bem pago. Até porque, imagine uma empresa que tem uma receita anual de 1 bilhão. Se uma diretoria for competente, ela consegue aumentar o seu lucro 10, 20, 30%. E 30% de 1 bilhão seria 300 milhões. E 10 milhões de pagamento para a diretoria é bem tranquilo. Mas aqui existe dois pontos. Primeiro, a empresa ela não teve um desempenho muito forte nos últimos anos. Apenas em 2020. Mas se a gente pegar em 2018, 10 milhões é 1/3 do resultado dela. É 1/3 do lucro. Se a gente pegar de 2014 a 2018, é uma parte considerável do lucro, que ficou apenas para 5 pessoas. E um outro ponto é que a diretoria ela é composta por representantes familiares, pertencentes à família Maluf, e não um profissional do mercado. Então sim, a remuneração ela é bastante alta em relação ao resultado da empresa, que também não é uma diretoria profissional, mas sim composta pela família. E essas situações negativas ainda não acabaram. O último balanço veio com ressalva. O que isso quer dizer? Quer dizer que auditores fizeram auditoria das análises contábeis, ou seja, foram ver que o que está escrito no papel realmente aconteceu na realidade. A empresa corresponde ao que está no papel. Eles apresentaram uma falha importante. A empresa não divulgou a titularidade de algumas dívidas. E é uma falha gravíssima, porque uma dívida sem titularidade representada pode ser qualquer um. O dinheiro vai sair do caixa da empresa e a gente não sabe para quem. Depois de tudo que a gente viu nesse vídeo, tudo indica que, na verdade, a administração ela faz de tudo para ter a maior parte do bolo. E isso mesmo em conflito com o pequeno acionista. Ele evita distribuir os lucros, ele se paga bastante, existem dúvidas sobre algumas titularidades de investimentos no estrangeiro, existem dúvidas sobre a contabilidade da empresa. Além do mais, o histórico da família com a justiça é muito conhecido dos brasileiros. Na minha opinião, o investidor ele faz bem em ser pragmático. Se uma coisa está fedendo, ele não precisa cavar, não precisa sair procurando para ver o que está podre. É só sair de perto e principalmente não pagar para ver. Então é isso. Se você tem alguma coisa para acrescentar, ficou alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de se inscrever, porque tem vídeo no canal toda semana. 2 vídeos por semana que podem ser do seu interesse. E não esquece de dar o like se gostou do conteúdo. Se não gostou, deixa o dislike. Faz parte. Muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.